Olá, Inês! Olá, Seja bem-vinda, Fred. minha querida. Tudo bem? Hoje apanhando um pouquinho aqui para entrar na nova sintonia do aplicativo, mas já está resolvido. Salve. Inês, você está bem? Como é que estão as coisas? Tô ótimo, e você? Tá ótimo. Pessoal, eu queria apresentar a vocês então a Inês Balbo. É uma amiga, se tornou amiga até pelo canal, né? A gente conversava através do Tocando Oculto, o Tocando Oculto que acabou fazendo várias pontes muito interessantes aí para mim, e de grandes amigos que se tornaram até hoje, ao longo desse tempo todo, né? E a Inês foi uma delas. A gente falava em off sobre muitos temas, sobre muitos assuntos, e eu achei tão pertinente muitas das nossas conversas que viriam assim ao longo do tempo. Eu falei, Inês, isso aí é muito legal a gente poder conversar, hein? Poxa, aquilo também e tal. E hoje a gente está aqui, dividindo um pouco a tela com vocês, de um assunto que para mim é super importante, muito pertinente, e que eu já desenvolvi com o Zé nessa última conversa, né? E que muita gente tem medo de tocar nesse assunto. Até a Inês vai trazer um tema com uma abordagem um pouco diferenciada dentro do mesmo tema, né? Com uma abordagem muito mais completa dentro do campo científico. Inês, então, feitas as minhas apresentações aí, de volta aqui com vocês hoje aqui no Tocando Oculto, eu queria muito que você então desse o ar da sua grande graça ao pessoal aqui do canal que está te conhecendo e queria que você se apresentasse a eles dizendo quem é a Inês que a gente está aqui hoje falando. Então, primeiro eu quero te agradecer, porque essa oportunidade realmente para mim eu estou entendendo como uma grande oportunidade, porque eu não sou uma pessoa pública, né? Então, trazer aqui essa conversa que a gente tinha tanto no privado, de coisas tão profundas, né? A ideia de trazer aqui, inclusive, veio de uma conversa que nós tivemos. Teve um dia que eu estava aqui em casa, e você mandou uma mensagem, falou, Inês, você tem um tempinho para conversar? Eu falei, tenho, estou tranquila. E você me ligou e falou assim, olha, eu tenho um questionamento, né, que eu fico pensando, isso lá no meio da conversa já, né, Fred? A gente fica procurando tantas buscas existenciais, né, que a gente faz dentro do caminho da iniciação, de algumas ordens, né, você tem tantos degraus, você passa a vida inteira, né, tentando entender a própria existência. E no final você me perguntou assim, mas por que existir? Exatamente. Essa ainda é a minha questão, eu estou sempre buscando a resposta. Ela sempre aparece com ideias diferentes e às vezes complementares, mas ainda não é uma resposta que eu acho que ainda serve para mim. E satisfaça, né? Então, de Satisfaz. uma certa forma, meu cérebro entendeu isso como um desafio Que legal. de tentar trazer alguma coisa dentro desse nosso universo humano, né? Então, você perguntou quem sou eu, né, um pouquinho da minha história. Eu vim do mercado corporativo, eu hoje moro no litoral, mas a minha formação é gestão de pessoas, eu trabalhei liderança de pessoas, equipes, então treinamento, desenvolvimento. Então eu fiz esse caminho do desenvolvimento humano pela via profissional, para ganhar dinheiro, pagar, é o dia a dia do boleto, né? Mas Sim. todo mundo precisa pagar conta, água, luz, comer, né? Então, eu fui aproveitando para conhecer esse mundo da consciência. A verdade, Fred, a minha área de interesse sempre foi comportamento e consciência. E essa história da consciência humana, ela já vem da minha primeira infância, eu tenho algumas lembranças, assim, algumas memórias muito infantis, eu bem pequenininha, eu querendo saber o que era aquilo que saía pelo buraco dos olhos, e que eu queria pegar, mas que não dava para pegar. Então eu tinha uma consciência e eu lembro das minhas mãozinhas gordinhas olhando assim e tentando pegar, porque eu entendia como se fosse um facho que saía pelos olhos e que eu me sentia presa no meu corpinho. Então aquela foi uma primeira experiência, eu era bem criancinha, eu estava brincando lá no jardim. Eu tenho outras experiências, memórias que não são propriamente assim de uma criança, de uma criança daquela idade, né? Então, na verdade, eu estava querendo entender muito mais do que era aquele corpinho, porque eu me sentia presa nele,
E eu era aquela criança que adorava morar na minha cabeça. Então, assim, essa história da neurociência, né, da minha pós-graduação, minha formação é gestão de pessoas, que foi o meu universo do mercado corporativo. Eu também acabei empreendendo, né, eu acabei estudando aí para o mercado imobiliário, e eu vim também pela via do mercado de veículos. Então, eu trabalhei em 3 grandes mercados, que se ganha dinheiro, né, que é o coração da Matrix, mas lá dentro eu estava mexendo com as pessoas. E o dinheiro só vem pelas pessoas, pelas habilidades, pelo desenvolvimento, competências, né? Sim, E sim. quando. Exatamente. Então, é o que as pessoas não entendem quando a gente fala da lei da atração. A lei da atração não é um milagre que o dinheiro cai aqui, né, na tua casa. Ele vem pelas mãos das pessoas, e aí vai depender muito das parcerias, dos vínculos, como que você se relaciona com essas pessoas, né? E quando eu e meu ex-marido, a gente acabou se separando aqui no meio do caminho, né? A gente traçou uma trajetória para mudar de vida, sair desse meio urbano, vir para o litoral, ter um outro modo de vida, mais tranquilo, né? Eu queria minha casinha, meu quintal, porque eu tinha aquelas experiências, eu fui criada numa chácara, então, até na minha primeira infância, eu sempre fui muito com esse contato com a natureza, tanto que eu tenho poucas lembranças de dentro de casa, eu tenho muitas lembranças fora de casa. Então, Uhum. nessa trajetória, eu acabei até por paixão, eu cursei paisagismo, né, e então, assim, acabo fazendo um projeto e fui para a minha vida pessoal com essa bagagem. Quando eu cheguei aqui, a gente foi trabalhar aí com turismo e tal, né, viver uma vida mais tranquila. Quando eu cheguei aqui, começaram as doenças degenerativas na minha família, que ficou em Curitiba. Então, foi uma década muito difícil, que o meu pai, ele desenvolveu Alzheimer, ele teve 14 anos, assim, essa jornada do Alzheimer dele, até a degeneração total. O meu irmão, o segundo irmão, né, ele tinha uma doença psíquica, transtorno psíquico, ele tinha toque e depressão, ele começou a se medicar, e esses medicamentos acabaram fazendo degeneração física dele, psíquica também. E tanto que meu pai e o meu irmão, eles ficaram na mesma clínica de repouso, morando juntos, e depois a minha mãe, ela teve demência vascular. Foram 3 doenças diferentes, que foi um grande desafio para mim e para os meus irmãos, né, para a gente suportar, tanto financeiramente, quanto passar por tudo isso. E eu estava vivendo em 2 cidades, e nesse meio do caminho, o meu mundo implodiu. Acabei me separando, e eu acabei tendo também meu fundo de poço, e eu tive um processo de despersonalização. E, Ah, e o que e que é despersonalização? O que é isso, Inês, para quem ainda não sabe? despersonalização é quando a gente perde a própria identidade, porque tudo dentro do nosso universo mental, ele é feito de crenças ou de vínculos emocionais. E quando eu perdi meu irmão, foi em 2017, logo em seguida eu acabei me separando. Então, todo aquele projeto de sonhos que eu tinha, que eu estava me dedicando, né, tudo isso acabou. Então, de uma hora para outra, essa minha vida que eu conhecia, que eu projetava para frente, né, que me ancorava no futuro, porque era para isso, e a gente está aqui, né, sonhando, né, sempre colocando aquele ideal de futuro, aquilo tudo acabou, meu horizonte ficou um nada. E além disso, eu ainda tinha as doenças degenerativas do meu pai e minha mãe, que eles estavam vivos. Meu pai ficou em estado comatoso durante 3 anos e meio. Ele simplesmente não ia para frente nem para trás, ele ficou em posição fetal. Caramba. Até os médicos desenganaram, tudo, né? E a minha mãe depois, minha mãe sempre lúcida, a gente mantendo ela, né, no melhor, da melhor forma possível dentro da casa dela. Depois ela teve a demência vascular dela foi bem acelerada, que durou 7 meses. Então, assim, Fred, por caminhos diferentes, doenças diferentes, pessoas com histórias diferentes, tudo acabou numa degeneração física e mental. Por causa disso, né, como eu sempre elaborei os meus processos, né, como eu vim dessa carreira de desenvolvimento, né, de pessoas, de competências, habilidades, e eu liderava
equipes, então eu acabei liderando também meus irmãos, que eu era a pessoa mais preparada, mas eu estava me dividindo, né, em 2 famílias, 2 causas, e essa divisão foi fazendo toda a minha fragmentação também, até o momento que eu me deparei com o meu nada. Esse foi meu fundo de poço, né? E eu precisava sair de lá. Então, eu também cheguei naquele momento de querer ir embora, pedir permissão para ir embora, porque eu sabia que eu não podia sair daqui sem permissão. Já tinha tido experiências, né? Hum, E nessa hora, assim, meu corpo ele doía inteiro. Eu só queria tomar um remédio para me livrar da dor, porque o meu corpo era pura dor, né? E naquela hora de muito, estava chorando, estava conversando, né, com Deus, e eu ouvi uma voz que me falou assim, bem na hora da minha catarse. Eu estava com os remédios ali e eu queria ir embora, e pedindo essa permissão. E eu ouvi uma voz imperativa dentro de mim que falou assim, Neis, o que você realmente quer fazer? Faça. Aquilo foi uma quebra de paradigma, assim, que me parou, porque eu estava esperando o colo. Estava esperando o caramba, colo, então quer dizer, já que você né? quer ir, então vá, tipo assim? Na verdade, esse realmente foi tipo um caixa alta, assim, que você realmente quer fazer. Uhum, E eu chamou a atenção mesmo. estou pensando o que, que eu realmente quero. Eu quero ir? Então, eu estava naquele limiar, né? Passa. Aí eu entendi o que, que é o livre-arbítrio. Aí meu cérebro, ele deu aquele book e ele começou a jogar todas as informações que vinham. A minha luta para que meu pai e minha mãe ficassem bem, eles estavam ali. Como que eu ia fazer isso, né? Pois é. Quanto aí veio aquela história da ancestralidade. Quanto tempo a gente está lutando para que eles saiam daqui bem? Quem sou eu para fazer isso? Então eu não fiquei por mim. Comecei a voltar por eles. Aí eu entendi mais tarde, elaborando todos esses processos, que eu voltei pelo meu pai, pela minha mãe, que é o meu começo. Porque metade de mim, da minha genética, metade da minha outra genética, é do meu pai e da minha mãe. Se eu fosse, eu ia levar eles também, né? Hum, E eu também, como é que isso ia ficar do outro lado? Aqui a gente conhece, né, Fred? Mas e do lado de lá? Aquele nada do lado de lá que a gente não conhece. O pois meu é. nada aqui, meu nada aqui, ainda eu sei que eu sou a Inês, né? Eu ainda tenho irmãos, eu tenho uma condição de tentar recuperar e tentar trazer um sentido para minha vida. Então, esse nada não é tão nada assim. Então, tudo isso depois ele foi vindo e eu comecei a fazer o meu caminho de volta no dia seguinte. Comecei a me restaurar, porque eu sempre fiz atividade física, e eu tinha uma causa real, né? Que em volta de mim, tudo já tinha, estava com problema. Então, era a doença do meu pai e da minha mãe, eram os problemas financeiros, era a separação. Também o meu ex-marido também teve os problemas de saúde no meio desse caminho. O meu outro não estava com problema de saúde. Então, na verdade, eu estava ressoando dor. Aquele momento meu ali eu estava ressoando dor. Eu tinha uma causa real externa, mas eu tinha que sair de lá sozinha, né? Então, depois que a minha mãe e meu pai vieram para cá, eu acabei fazendo uma pós-graduação para ressignificar todo esse meu luto e entender, do ponto de vista do funcionamento neurológico, o que tinha acontecido, tanto comigo quanto com a família, por que essa degeneração, o que acontece com o ser humano, o que tem a ver a nossa consciência, né? Em que grau, como que tudo isso se processa. E depois, aí, no meio desse caminho, eu acabei acabei consultando outro psiquiatra, que era o do meu irmão, que já tinha feito um levantamento na família, porque quando a gente trocou o psiquiatra do meu irmão, que ele foi internado em clínica, essa pessoa que assumiu o tratamento dele, ele quis conhecer o perfil da família, ele conhecia a gente. Aí eu fui procurar ele, né? Já no dia seguinte, eu passei mal, assim, 3 semanas depois, minha mãe foi internada, fiquei lá junto com ela dentro do hospital, e minha pressão deitada, ela subia, meu coração batia demais e estava, né? E eu mandei uma mensagem para o médico que tinha me dado o remédio, porque ele falou assim: eu não queria tomar remédio porque eu já tinha visto o processo do meu irmão.
Mas daí ele me falou assim, Inês, o cérebro, como qualquer órgão, ele adoece, assim como o pulmão, o coração, né? E ele vai deixar de fazer a função dele. Então, e um cérebro cansado, um cérebro que não tem mais força, ele não tem mais como fazer as funções dele dentro do corpo, né? Ele está morrendo. Então, você precisa desse suporte químico, temporariamente, até você refazer, resolver seus problemas, né? E você vai precisar dessa muleta, é que nem um gesso para uma perna que está quebrada. Eu achei interessante esse ponto de vista dele. Falei, tá bom. Só que ele falou assim, desse remédio, o que você vai tomar, ele vai dar muito efeito colateral. Durante uns 15 dias, até teu corpo se adaptar. Depois passa. Só que não passou, Fred. Isso que aconteceu, ele foi efeito colateral. Esse meu impulso de querer ir embora, ele foi efeito colateral do remédio. Porque o outro psiquiatra me explicou isso. Esse remédio que ele tinha receitado, ele é um remédio para um paciente psíquico terminal, que está querendo tirar a própria vida. E o meu corpo sempre limpo, eu nunca tomei nada. Então, o efeito químico de um remédio fortíssimo me fez exatamente fazer o que o remédio propunha que não se devesse fazer. É engraçado porque até às vezes uma orientação de uma terapeuta que se julga competente, às vezes ela pode te receitar algum floral que é para você exatamente fazer essa função, de sair do corpo, quer dizer, alguém que já está pensando na morte iminente ali. Eu já tive experiências, inclusive, com isso, com tomar em florais que não eram aconselháveis para mim, não. E não era compatível. Não, e eu falei, mas o que está acontecendo, né? Que sensação esquisita e tal, né? Então você vê, às vezes, um aconselhamento errado de uma terapeuta pode te trazer problemas, e a gente não imagina. É uma bioquímica, é isso que eu quero trazer depois aqui, para mostrar um pouquinho disso. É uma bioquímica errada que entra, o funcionamento do teu cérebro, ele vai entrar em xeque, né? Pois é. Então, assim, é muito sério essa questão de saúde mental, e é um ponto que eu fui estudar, então, eu fiz uma pós-graduação só para entender, eu não trabalho com saúde mental, a minha vida não tem nada mais a ver com o mercado corporativo. Mas eu quis entender tudo isso, e a partir disso, como eu também estudava, eu bebi da fonte do Tocando Oculto muito tempo, antes da gente começar a se falar. Eu aprendi eubiose aqui, eu conheci o Carlos Torres aqui, né? Eu assistia muito a entrevista do Ademar, que você fez. Então, assim, eu tive um caminho livre, independente, um caminho solo, que eu costurei conhecimento científico junto com conhecimento místico, e eu comecei a entender alguns padrões. Então, eu não tenho religião, eu tenho um pensamento universalista, eu mantive minha mente aberta, meu cérebro aberto, eu alimentei ele de dados, e até que um certo ponto eu consegui entender alguns padrões que podem fazer sentido para as pessoas. Então, quando a gente fala da morte e dos vazios emocionais, eles estão totalmente ligados, e é isso que eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, e para trazer essa questão do medo da morte para as pessoas, para elas entenderem como lidar com isso na vida delas de uma forma mais prática, olhando o funcionamento neurológico. Porque a gente tem que ser o nosso próprio médico, o nosso próprio mestre, a gente tem que saber do nosso próprio caminho, e a gente está num mundo complexo hoje, que está demandando muito da gente, está colocando muita informação e está criando um caos que a gente está vendo lá fora, né, Fred, é o caos que está dentro das pessoas. Então, o que me move aqui eu assisti muita dor, não só da minha família, mas como eu treinava pessoas, desenvolvia, e hoje é normal, faz parte de mim falar sobre desenvolvimento humano. Lá na minha página de Facebook eu tenho poucos seguidores, são 700 pessoas lá, só que eu tenho muita visualização, e o meu perfil lá é pessoa 40 a mais, que estão se buscando. Porque a gente é a geração X, a nossa geração é a geração X, é a geração do ponto de inflexão. A nossa geração tem condição de olhar esse mundo analógico que está acabando e esse mundo novo que está chegando e que tem coisa que não faz o menor sentido. E eu sinto, assim, eu acho como você, que a gente é que tem a capacidade de levantar a mão,
para entregar um pouquinho isso pro rio, né, de volta, né, para o universo, para que as pessoas que estão buscando isso, elas também entendam que outras pessoas sentem a mesma coisa e estão fazendo um caminho diferente. Então, é por isso que eu trouxe esse assunto do medo da morte, o medo da morte e os vazios emocionais. Se você quiser colocar a nossa apresentação, porque assim, eu precisei estruturar, só para explicar para o internauta que chegar aqui, eu não tenho livro, eu não tenho nada, eu não sou uma pessoa pública. Então, quando eu e Fred, a gente conversava, né, a gente sentia muita falta de assuntos profundos, mas trazer de uma forma pragmática, racional. Eu falei, Fred, eu posso trazer esse tema, porque para poder sintonizar as pessoas na própria realidade. Então, eu estruturei aí um material visual, porque ele ajuda, né, o cérebro a aprender. O nosso modo de aprendizagem do cérebro é visual. Por isso que estão as telas aí introjetando tudo quanto é coisa abaixo da nossa linha de consciência e tá esse caos emocional que a gente vê por aí. Eu já vou apresentar eu já vou abrir aqui um modelinho do PowerPoint, mas eu só queria deixar esse recado também para o pessoal, agradecendo a vocês aí nesse tempo nosso de stand-by, né? Na verdade, eu ainda não continuei, só estou achando que é importante o que a Inês está trazendo, então estou abrindo mais um pouco nisso, né? Mas eu quero agradecer muito vocês aí que sempre estão atentos aqui ao canal que está entrando, as conversas peripatéticas que eu tenho feito com o Zé, né? E, enfim, o que a gente acha de interessante, vou colocando. Eu ando um pouco na contramão, Inês, dessa questão atualizada da internet, porque todo mundo busca o tempo todo por criar conteúdo, seja ele qual for, tendo qualquer tipo de assunto para colocar e para gerar engajamento, e eu acho que isso tudo é um grande erro que a gente acaba cometendo, ou seja, por conta da sua euforia em ganhar mais seguidores, em ter algum tipo de lucro, ou seja, mesmo pelo próprio ego que acaba se construindo em cima e se inflama em cima dessas questões que são uma grande bobagem, né? E eu sempre falei para você, né? As principais perguntas as pessoas não conseguem responder. Eu acho difícil a gente, sabe, deixar essas perguntas sempre no vazio. Então, sempre que puder, eu vou estar entrando em cena e fazer as mesmas perguntas, porque se de repente é importante para mim, pode ser importante para você, pode ser importante para quem está no outro lado da tela, e de alguma forma pode preencher ou dar algum insight que vai gerar alguma outra descoberta, né? Então, eu acho que a vida é isso. Será que é só um erro do Demiurgo que colocou a gente aqui, agora vocês se virem, e o código genético está em vocês, agora vocês que aprimorem para me aprimorar também? Será que é você indo muito mais a fundo para descobrir que não pode ser mais um número, e se não pode ser mais um número, o que vai ser então? Né? Porque realmente de uma... essa pergunta, você já sabe muito bem disso, que eu sempre fiz isso para você, é de uma magnitude muito grande e profunda demais, porque não é simplesmente o fato de você ver a vida, é o fato de entender exatamente essa existência. O porquê a existência é tão importante, né, no contexto do todo e principalmente para você. Por que você foi colocado no contexto da existência? E o que é a existência? E a quem interessa a existência? Essas perguntas eu nunca vou deixar de fazer. Eu vou sempre estar colocando aqui. E cada um vai dar uma vertente disso. O Zé deu uma vertente que, inclusive, está indo no canal hoje à noite, né? Às 20 horas lá, e eu acho que isso é de fundamental importância, mas feita a nossa apresentação aí de quase meia hora, de 24 minutos e meio, acho que a gente vai poder começar, então, a explorar um pouco esse tema, e espero que todo mundo curta com a gente, que compartilhe, depois deixe aqui os comentários também, para a gente ter uma ideia dessa importância que isso tem a vocês também, né? Então, vamos começar aqui com a ideia do PowerPoint que a Inês trouxe para a gente, que é exatamente... Não é a Guerra dos Mundos, né, Inês? Ainda a gente já fala aqui. A morte e os vazios emocionais. E aí a gente, então, tem o primeiro ponto, que é esse daí que a gente veio trazer. O medo da morte reflete a luta pela sobrevivência do indivíduo dentro do todo. Então, Fred, eu coloquei essa primeira frase e coloquei esse título, A Guerra dos Mundos, para a gente refletir. Tem aquele filme, A Guerra dos Mundos, né?
que ele traz o elemento alien e a invasão da Terra. Então, a primeira provocação que eu vou fazer aqui, porque isso vai fazer parte de todo esse contexto que eu vou falar, primeiro que alien é um elemento não humano. E a gente precisa entender quem somos nós, que nós somos humanos, e o que a gente quer, como que a gente vai lidar com certas celeumas que estão sendo colocadas aí no mundo externo. E a Guerra dos Mundos, eu coloquei como um ponto de vista não do alien, tá? Porque ele está fora do nosso contexto, do nosso processamento biológico. Então, eu já estou deixando ele de fora. Porque depois que a gente terminar isso aqui, quem quiser retomar essa questão alien vai entender por que eu não quero falar disso. Que é muito importante a gente não falar disso agora, é a gente se conhecer um pouquinho melhor antes de falar de elementos fora do humano. Então, a verdadeira guerra dos mundos que a gente sofre não é essa do alien e do humano, mas é essa do medo da morte, como uma luta pela sobrevivência individual nossa dentro do todo. Porque nós, essa representação que eu coloco ali, é o todo com o caos, e a gente tem que achar o nosso fiozinho dentro desse caos. Esse grande medo que a gente sofre é por causa do nosso próprio caos interno. Porque o que está fora é o que reflete dentro da gente. Então, o medo, ele já é um caos, ele é um processo que tem a ver com o sistema luta e fuga do primeiro cérebro, é um mecanismo de sobrevivência do cérebro. Você já deve ter ouvido falar, e os internautas também, da história dos reptilianos, o cérebro reptiliano, né? Esse tem uma teoria do cérebro trino, que depois eu vou mostrar ali, ele é aquele primeiro cérebro que desenvolveu nos animais. Então, o primeiro mecanismo que ele tem é de autossobrevivência, e ele está falando do próprio cérebro, certo? Então, o cérebro precisa existir para ele poder fazer alguma coisa. O medo, ele é um mecanismo que vai startar esse mecanismo de sobrevivência do cérebro. Então, quando tem alguma coisa que ele desconhece, ele vai ligar o luta ou fuga. Ele vai dar o comando, ou você vai lutar, vai enfrentar, ou você vai fugir. Quando a gente tem esse caos lá fora, e ele é muito constante, a tendência é que ele não tenha espaço para trazer soluções. Então, ele vai ficar eternamente no fuga, né? Ele não vai lutar, ele pode fugir o tempo inteiro. Aqui, o medo é a resposta instintiva, que ela é resultante da confusão, que é uma confusão mental e emocional, entre a complexidade finita aqui do todo, do exterior, do visível, né? A infinita e a finita, é a luta do infinito contra o finito. O mundo externo para a gente, né, Fred, ele é infinito, não é assim que colocam para a gente, que o universo é infinito? Sim, e daí a gente recebe das mídias também, que a gente é tão pequeno que a gente é nada. Não, a gente não tem essa ideia? Sim, o que você vai mudar no mundo, né? E o universo é tão amplo que ele é inexplicável, certo? Exatamente. Isso já foi embutido na gente há muito tempo. A gente nasceu pensando nisso, cresceu pensando nisso, né? O problema aqui é que o nosso cérebro, ele é finito. E a gente está tentando passar uma informação por ele, para que ele processe essa informação, e ele não tem condições, porque ele também é limitado. Ele só consegue resolver com a informação que está dentro dele. E a nossa confusão é olhar tudo isso achando que o nosso cérebro vai conseguir trazer uma resposta. Ou o quê? Pior, o cérebro de alguém. Porque toda a informação que a gente tem, que a gente conhece, inclusive a própria ciência, né? Ela tem base filosófica, que é um pensamento, é uma teoria,
Depois ela vai lá para o empirismo, que ela vai fazer um teste e reproduzir aquele modelo, certo? Mas ele passa toda a elucubração, todo o pensamento, toda a ideia, todo o conhecimento que a gente tem, ele sempre passou por uma mente humana, por um cérebro, por uma cognição, por uma interpretação. A gente querer entender o infinito desse conhecimento através do nosso próprio cérebro, nós estamos massacrando o nosso mecanismo de interpretação. Ele é um verdadeiro massacre. Então, acontece, é bem isso que está ali dentro dessa representação, que é esse caos. O cérebro Inês, não sabe como lidar com isso. quando a gente pega os grandes nomes aí, né, os nomes gregos dos grandes pensadores, filósofos que deixaram grandes registros sobre os seus pensamentos aí para a gente, qual é a parte do cérebro que eles realmente acessaram para ter aquelas sensações e aquelas indagações? Porque o cérebro comum da grande parte das pessoas, elas não estão mergulhadas numa profundidade X para que isso venha à tona com clareza, ou que as indagações apareçam de repente com um pouco mais de intensidade. O que a gente vê mergulhado na atmosfera hoje é um profundo adormecimento, uma passividade que a tendência agora é caminhar cada vez a passos largos, né, para uma coletividade de adormecimento e passividade cada vez maior, até por conta da robotização, né, do virtualismo, tá, o virtual tomando conta dos espaços aí que se tem direito e tal. Então, quer dizer, é muito importante que a gente também consiga alinhar em que parte do cérebro a gente pode buscar algumas respostas um pouco mais construtivas, porque a tendência, como ele é murchar, até as novas gerações já estão assim, né? Já estão diminuindo a quantidade de tamanho do próprio cérebro, né? Então, quer dizer, onde as pessoas podem acionar dentro do próprio contexto do cérebro essas informações, essas perguntas e respostas, né? Eu vou deixar para a gente falar disso mais para o final, porque assim, ó, tudo tem a ver com desenvolvimento neurológico, tá? Tem pessoas que sim têm mais capacidades e tem a ver com a forma de desenvolvimento já na primeira infância. A fase mais importante, eu estou fazendo um parênteses no meio da apresentação, tá? Só para responder a tua pergunta. A fase mais importante de desenvolvimento neurológico, ele está relacionado com aquela fase da primeira década. É quando a gente aprende a falar, a gente aprende a socializar, porque, por exemplo, a socialização, um vínculo emocional, eu tenho, por exemplo, aqui dentro, como a gente é amigos, e né, a gente desenvolve um relacionamento, né? Aqui dentro eu tenho um programinha que se chama Fred, e ali dentro da tua cabeça também tem um que chama Inês, que tem aquela configuração. Então, tem aquelas memórias, tem aquele viés, né? Porque os viés são facetas. Então, eu e você, a gente conversa muito sobre o mundo oculto. Então, o nosso viés, o nosso vínculo tem isso. Quando eu penso, por exemplo, em alguma coisa, de repente, relacionado ao assunto, eu posso falar, eu conversei com o Fred, eu ativei uma memória. A memória, ela é não local, não tem exatamente, o cérebro, ele tem algumas áreas que ele é especializado, mas, por exemplo, a memória, ela não é uma foto fixa, tá? Ela ativa várias áreas, por exemplo, você no teu relacionamento com a tua namorada, você tem aquele contato do dia a dia, tem a questão do abraço, do cheiro, né? Então, do visual, do apelo visual, tudo aquilo, cada área do cérebro, ele é ativado com a memória. Então, quanto mais o teu relacionamento é mais profundo, você aciona mais memórias, é um vínculo mais profundo, ele é um vínculo com mais redes neurais, tá? Então, por isso que quando a gente acaba se separando de alguém, né, você tem uma parte do teu cérebro que vai morrer, que aquela rede neurológica vai desativar, e ela é física. Por isso que a dor emocional, uma dor de luto, né, da perda de um pai, da mãe, de um relacionamento, ou até de um trabalho antigo, porque ele faz parte da tua identidade, e ele ativa durante o dia inteiro aquelas funções, né? Então, é uma parte do teu cérebro que não vai ter o estímulo externo para ser ativada, ela vai ser desligada.
Então, esse é o grande problema, porque o circuito da dor, quando você corta um membro físico, tá? Ele tem aqui dentro também a rede neuronal dele, neurológica dele, correspondente àquela ativação do pedaço do dedo. Dentro do relacionamento é a mesma coisa. Então, quando você tem um luto de uma partida ou de alguma coisa assim, ele vai ativar uma dor física. A dor é o mesmo circuito neurológico de uma perda de um membro, exatamente igual. Em relação a toda essa expansão de consciência que você está falando, tem duas coisas que podem explicar isso. Um é a questão das altas habilidades e de cérebros superdotados. Os cérebros superdotados, eles são maiores, sim, porque eles têm mais redes neurais. Porque eles têm mais informações, mais dados, e eles conseguem trabalhar esses links com mais facilidade, com mais agilidade. Eles conseguem resolver problemas de uma outra forma, porque eles têm mais informações. É como você pegar uma base de dados para analisar, um que tem 100 dados, outro que tem 1000. A capacidade é maior, tá? E o cérebro, a interpretação dele, ele faz por encadeamento, que nem, por exemplo, você que faz a serenata, né? A história, o teu canto, tanto a música, as notas, quanto as palavras e o sentido daquilo, tudo aquilo é um encadeamento e está criando uma visualização dentro das pessoas, e está criando uma memória afetiva, porque elas estão sentindo alguma emoção a partir daquilo, né? Então, a memória, ela é um conjunto de estímulos, ela não é uma coisa só. Só que a capacidade é dentro daquilo que tem dentro do cérebro, ele não acessa mais que aquilo. Mesmo que você acesse mais, sabe aquele link que você me passou sobre aquela cura do cancro? Que a pessoa acessou uma consciência suprema? Mesmo que você tenha, porque eu não sei se você já teve algumas experiências imersivas, eu também já tive, alguns fenômenos anômalos, né? Mesmo quando você tem contato com isso, que ele é transcendente, lá dentro do teu cérebro, você não tem nome para aquilo, então você não consegue comunicar, você não consegue falar, você não consegue nem explicar aquilo. Geralmente, quando você vê EQMs e relatos de EQM, o que eles falam? Eu vi, ele parece com isso, ele tinha uma cor que era mais brilhante, olha, ele me lembrava tal pessoa, ele podia ser aquele avatar, ou aquele mentor, ou ele fala assim, não, eu estava conectada com o todo, mas eu não sei explicar, porque lá dentro do cérebro não tem essa paleta de dados para dar essa configuração e essa compreensão aqui. Então, mesmo que a gente transcenda, se dentro do nosso cérebro não tiver os programas corretos para interpretar e para a gente falar, ele não vai acontecer, ele vai ficar dentro da gente como uma experiência nossa e acabou. Independe de repertório isso, independe de você imaginar, né? A questão é existencial, é vivenciar a experiência e saber do que se trata, mas é impossível, porque a gente mal consegue entender a terceira dimensão, já se fala em quarta, se fala em quinta, aí você vê esse pessoal de internet também falando a respeito, a gente vai entrar na quinta dimensão. Eu falei, gente, como é que a gente pode entrar numa quinta dimensão se a gente não consegue entender a terceira e nem se planejar para uma quarta? Porque não é simplesmente pegar a faixa do disco 1 e passar para a faixa 3 ou faixa 4. Tem todo um processo, você tem que tocar a música inteira até chegar na outra faixa. É uma doideira, né? Isso. O conhecimento, ele é cumulativo. Aquela alegoria que a gente fala do monge que sobe a montanha, você não consegue subir na montanha do outro, você sobe só a sua, porque, na verdade, você precisa acumular, subir, para criar a tua montanha. Então, aquele monge que não tem conhecimento, ele não cria montanha, ele vai ficar no vale dele, né? Então, estou já fazendo uma visão, né, esotérica disso, mas o monge que sobe a montanha, conforme ele vai aprendendo, ele vai criando a montanha até ele subir. Quando você está lá em cima, você consegue ter uma visão 360, mas você só consegue conforme faziam as antigas tradições. Então, e aí você acabou dando... você acabou dando um recado aí que todo mundo já percebeu, que até para você mergulhar, você precisa descomprimir
aos poucos. Você não pode de uma vez mergulhar Não, ou de uma vez não. submergir, subir, né? Você tem que fazer isso aos poucos, porque senão você cria uma embolia cerebral e morre. O nosso cérebro, eu vou mostrar aqui, vamos passando na frente, mas eu vou mostrar a questão do cérebro também, como é que ele aparece, tá? Como é que ele funciona. Então, a história ali do porquê existir, né? Primeiro que a gente tem que se dar conta da realidade que a gente está vivendo. A grande celeuma aqui é que, assim, a gente tem que entender o indivíduo e a individualidade, porque cada um tem uma história e trajetória individual. O que o mundo lá fora está propondo para nós? O sistema artificial que a gente chama de Matrix. Ele está colocando que todo mundo é igual, isso é uma grande mentira, isso nunca vai existir, né? Então, a gente já derruba aqui uma parede, um paradigma, né? A pessoa, ela precisa assumir a própria história. E a gente tem várias facetas. Então, ela começa que nós somos complexos dentro de uma realidade complexa. Se você não entende a tua complexidade, você vai entender menos ainda a complexidade do meio que você está. O primeiro, a gente começa o ponto zero, que somos nós mesmos, né? Então, assumir a individualidade é o começo da criação da própria vida e da própria realidade. Então, a gente tem que entender nossos limites e dimensões pessoais. Primeira coisa, como indivíduos. A gente fala tanto da individuação, então, a gente tem que entender a nossa individuação. A gente quer entender o mundo lá fora, é isso que a gente vê, né, Fred? Tem muita gente no blá, 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 falando um monte de coisa, não pratica, ele não sabe, ele não conhece nem o próprio limite, as próprias habilidades, capacidades, ele não experimenta, né? E aquilo que eu conversei a respeito de submergir ou emergir, e indo aos poucos, realmente para você ter a experiência e ter o tempo. O tempo é o mais importante, o tempo de cada momento para que você continue a existir, porque quando você sobe demais, você tem que ter aquele momento de respirar, de entender, aí sim, depois você chegou num momento lá em cima, e você fala, você tem a visão 360, mas você teve que percorrer um caminho. O que as pessoas hoje em dia estão buscando é chegar no caminho sem percorrer essa existência, como se tudo fosse um caso de mágica, né? Como mágica. Se não. Chegou lá. Inclusive, se a gente for falar das dimensões, eu vou colocar mais uma provocação aqui. Eu não vejo dimensões da forma como que as pessoas enxergam. Eu enxergo, por exemplo, o pessoal fala muito da 5D, mas qual que é a 5D? O que é a 3D? O que é a 4D? Muita gente fala assim, eu já vi muitas perguntas, né? A gente vai chegar na 5D sem passar pela 4? É o que eu falo também. É o que eu falo também. Agora, dentro da visão que eu tenho de dimensões, a gente sabe que a dimensão física é 3D, certo? Largura, profundidade e altura. É o mundo das formas. Porque cada forma, então, cada indivíduo tem a sua individualidade. Aqui, para que a gente tenha um mundo físico concreto, cada coisa que a gente dá nome aqui, ele é um indivíduo. Ele tem um contorno, ele precisa ter um contorno. Uma célula tem um contorno, um cabelo tem que ter contorno, né? Um telefone tem que ter contorno, senão ele não é um telefone. Uma casa tem que ter um contorno, um carro, uma pessoa, né? Então, a gente tem dimensão física que precisa ter o contorno. Uma célula, para ela ser uma célula de cabelo ou uma célula de unha, ela tem que ter uma natureza diferente, ela tem que ter um contorno dentro de um todo que é o corpo, certo? E aí ela tem uma função ali. Então, tudo aqui tem que ter contorno, e a gente tem que entender que são esses contornos, para que servem esses limites. Que tudo isso tem uma função, senão não seria um mundo das formas, seria um mundo amorfo, certo? E o que a quarta dimensão, que está diretamente associada à realidade nossa, são os ciclos naturais. Luz, sombra, certo? Noite, dia. Não é isso que define o dia, que a gente vai dormir, que é o descanso, a gente está acordado, a gente precisa dormir, desliga a consciência, passa a semana, tem 7 dias, tem um mês. A gente tem 4 estações, cada estação ela é uma polaridade, ela tem uma transição. O inverno é frio, o verão é quente, e ela tem a transição tanto da primavera, que é uma transição do inverno, que é quando as sementes ficaram dormentes para eclodir
elas precisam da primavera, que é uma estação das águas e do sol, que ela não é tão forte, e depois a florada acontece no verão, que é o mais intenso, e depois ela tem o declínio, que é o outono, que ela vai morrendo. Tudo tem o princípio do nascimento, desenvolvimento e morte, tudo. Isso, o tempo do relógio, ele não é uma dimensão natural, ele é uma dimensão artificial, da Matrix, esse relógio que a gente conhece. A quarta dimensão é o tempo, porque são os ciclos, porque é ele que transforma a matéria. Toda árvore nasce de um broto, de uma semente, ela precisa crescer, ela vira um ramo, para depois ela começar a virar uma planta, e depois uma árvore, depois a florada, depois as frutas, caem as sementes, ela vai envelhecendo e morre, e acaba. O ser humano é a mesma coisa. Ele tem que nascer do útero, ele nasce um bebê, ele tem o desenvolvimento neurológico dele, que vai até os 25 anos, que não são só. Até os 25 anos é quando ele faz o formato adulto dele. Ele tem todo um processo de desenvolvimento. E ele precisa do contato físico, ele precisa do abraço, ele precisa da interação social. Ele precisa de alguém que mostre o caminho para ele, até que ele se sinta maduro, esse indivíduo, maduro o suficiente para enfrentar aquela complexidade do mundo lá fora. Quando essas demora 40 anos, né, Inês, mais ou menos. Hoje demora uns 40 anos para isso acontecer, né? Não, o problema é que está demorando 40 anos. Ele deveria estar de acordo com as antigas tradições, que eram uma velocidade normal, né? O problema é que a gente está empurrando e a gente está infantilizando. A gente vive em corpos maduros, mas mentes infantis. Nós estamos criando uma assimetria, e esse é um grande problema. Então, a grande problemática aqui que eu vejo, as pessoas que buscam a verdade verdadeira, é que, primeiro, a gente precisa desapegar dessa busca da verdade verdadeira. Ela não existe. Na nossa realidade, ela não existe, porque a nossa realidade ela é impermanente. Quando a gente se dá conta do tempo, a gente entrou na quinta dimensão, que é a consciência. Então, nós vivemos um movimento permanente. Nós não temos como ter um parâmetro fixo, que é absoluto, né, determinista, da verdade verdadeira, que é o que buscam muitas pessoas, e que elas começam a dar esse carimbo e querem colocar as verdades absolutas. Então, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir dentro da gente, quando a gente for olhar para a gente, é que não existe verdade verdadeira. Porque essa problemática tem a ver com um parâmetro fixo. O único parâmetro fixo que nós temos dentro da nossa existência é a nossa consciência dentro desse corpo. Esse é o parâmetro fixo que a gente tem que ter aqui na vida, é de dentro olhando para fora. É nesse ponto aqui que a gente fica, a nossa própria insegurança, a nossa própria confusão, é que faz com que a gente fica buscando um conforto fora. Aí é que vem os mediadores, né? Vem que a gente sempre foi mediado por alguém, ou por um professor, ou por um chefe, ou por um pai, por uma mãe, depois por um padre, um pastor, né, Fred? E depois por um governo. Agora a gente já tem até a inteligência artificial, a gente já tem os aliens que já vêm salvar a gente. Você vê que a gente sempre está buscando um salvador, uma figura que salve a gente da gente mesmo, né? Na verdade, esse guru está crescendo, né? Até o pessoal está dizendo que as inteligências vão crescer a tal ponto que elas vão realmente se tornar um Deus. Porque tudo você vai buscar e vai ter uma resposta por ela lá. Tudo vai ser respondido através que dúvida que é? Inclusive, tem gente até que abre esse espaço da inteligência artificial para fazer contatos extrafísicos. Já tem vários canais fazendo isso, mostrando isso. Quais são... se aí entra outra questão. Será que realmente é usado o canal da máquina para que uma outra consciência de fora possa entrar e deixar o seu recado e passar algum contexto? E a minha pergunta é, com que finalidade, se isso for verdade, pode acontecer? Ou que, na verdade, a gente está meio numa situação meio embusteira,
porque tudo está dentro da internet, então tudo é possível que ele traga para a gente com uma linguagem um pouco diferenciada, mas que na verdade está tudo lá dentro. E não tem nada de extra físico, extra consciente, né? É só uma nova roupagem dessa ilusão da Matrix, porque como o nosso cérebro está exposto nessa transição a uma grande quantidade de informações, o cérebro ele é muito inteligente, ele está juntando as pontinhas. E para quem não está juntando as pontinhas e ainda precisa de um mediador que ele está confuso dentro dele, está buscando fora, então é confortável. Você não viu a história do Vaticano que colocou lá uma inteligência artificial para mediar a confissão? Gente, a gente perdeu a noção de espiritualidade. A espiritualidade é dentro. Quem não conseguir fazer a tua conexão dentro com o teu divino, já se perdeu aqui na Matrix. Porque quando a gente fala do eu superior, a gente não fala disso, da nossa alma, do nosso espírito, cadê a liderança da nossa consciência? Cadê o nosso espírito agindo dentro do nosso corpo e decidindo o destino dele? Acabou? Então, assim, para quem está querendo ser conduzido, ele vai ser conduzido. Para quem está querendo se descobrir e criar a própria montanha, ele também tem essa oportunidade. Vai muito daquela história, Fred, das nidanas e skandhas, né, dos potenciais. Se você tem um potencial para o vitimismo, eu vou mostrar ali um pouco para frente, e para a codependência emocional, a gente vai assistir assim um strike muito grande. Pois é. Bom, É um strike muito grande. bom. Então, vamos passar ali para a próxima. Aqui, o que eu quero trazer na questão do cérebro e costurar um pouquinho com os princípios herméticos. Volta ali um pouquinho. Volta, pode voltar. Aí. Aqui eu só coloquei do ladinho que como o teu canal é esotérico, todo mundo já conhece os 7 princípios herméticos, certo? Mas eu só vou passar bem rapidinho aqui na leitura dos tópicos para quem não conhece, para entender o princípio do funcionamento do cérebro em relação a esses princípios herméticos. Então, ali ele fala primeiro que é o princípio do mentalismo, que tudo é mental. Até se você quiser comentar sobre os 7 princípios, talvez você até tenha mais domínio do que eu sobre esse assunto, tá? Então, ele fala do princípio mentalista, do mentalismo, que tudo, que o universo é mental e tudo é fruto da mente. Ele fala do princípio da correspondência, que tudo que está em cima está embaixo, que está dentro está fora, certo? Ele fala da vibração, que tudo é frequência, e então a luz é frequência, o som é frequência, um pensamento, ele é uma frequência, porque ele é um impulso eletromagnético, o coração, quando a gente não faz eletrocardiograma, também é um pulso eletromagnético. Quando a gente vai fazer um exame, um encefalograma lá, ele também vai medir os impulsos do cérebro. Então, é tudo vibração, tudo isso passa por vibração. É muito claro, né? A gente perceber que tudo é um estágio vibratório. Se você aumenta a frequência, você muda o corpo físico para outra coisa. Ele pode deixar de ser físico para ser gasoso, para ser líquido. Vai mudando a intensidade, vai mudando a vibração, vai mudando tudo. Tudo perfeito. Se muda através dela. Exatamente, perfeito. As polaridades. Aí entra a questão do empuxo, do jogo de forças. Que, por exemplo, a polaridade positiva e negativa, ela é muito mal interpretada. As pessoas colocam o negativo, tudo é ruim do negativo. Não. Você não tem a polaridade positiva e negativa dentro da própria eletricidade, não é assim que funciona, o eletromagnetismo. Você tem o empuxo de forças, para você conseguir aquele jogo de forças, ele tem que estar equilibrado. Ele é negativo se o empuxo for negativo, ele é positivo se o empuxo maior, a tendência maior for positiva. Mas aí também entra aquele jogo de palavras, que é, por exemplo, o jogo de xadrez, né? O branco no preto. O branco, o que significa o branco na paleta de cores? Ele é a soma de todas as cores. O branco contém todas as cores. Tanto que a gente, quando vê o furta-cor, a gente vê o branco com aquele furta-corzinho, na verdade, ele está espelhando
aqueles outros fótons de todas as cores, né? E o preto, ele, na verdade, ele representa o que está oculto, e o que está oculto nem sempre é negativo, ele simplesmente está oculto, ele não está visto, ele não está à luz, né? Ele também representa a matéria negra, porque a matéria escura, porque a matéria escura, ela tem a propriedade de ajudar a expor a luz. Uma apoia a outra. Agora, depende de como você usa isso, né? De como isso se instala dentro de você. Então, você tem tudo isso. Como você vai usar é uma outra questão. Aí entra a questão do livre-arbítrio, da consciência, né? De como o teu cérebro funciona, de como a tua vida funciona, né? Mas essas polaridades, o negativo e o positivo, todos nós temos. E ele é uma ferramenta, e ele é para ajudar a criar esse todo, esse indivíduo. Porque esse jogo de forças dentro do indivíduo é que vai dar impulso de crescimento, ou de recrudescimento, ou de estagnação, né? Essa polarização que a gente vê lá fora, direita e esquerda, a gente tem no nosso cérebro também a polarização direita e esquerda, e cada uma tem um significado e elas não concorrem. O problema é que quando concorre, a gente perde uma parte, a gente morre metade. A gente morre naquela metade que a gente está excluindo. Então, o que a gente precisa entender desse sistema que nós temos? Que eles são complementares, eles estão à disposição, a gente precisa entender a função de cada um e a gente usar de acordo. O outro ali eu não estou conseguindo ler, que está muito pequenininho, que a tela ficou muito pequenininha. Você está falando a parte verde ou a parte preta? A polaridade. Depois da polaridade ali. Vibracional, dual, então, polaridade. Depois. Impulso, feedback, emocional e mental. Não, aqui no verde ali, só para continuar os 7 princípios herméticos. Deixa eu ver aqui, porque eu também estou com ele pequeno aqui, por conta do programa. Eu vou abrir ele a parte aqui. Espera aí que eu já falo para você. É só para eu relembrar esse aqui. Tá, eu estou abrindo ele a parte aqui, ó. No verde a gente tem ali, o todo o universo é mental. Aí depois tem correspondência. Isso. Vibração, polaridade, gênero. Aí depois tem vibração, polaridade, gênero, ritmo e causa e efeito. Isso, perfeito. A gente já falou, na verdade, já falou de todos eles nessa conversa ali, né? Então, o cérebro, também, o sistema hermético, que para quem chegar aqui e não entender, né, desses princípios, os 7 princípios herméticos, pode voltar lá um pouquinho, Fred, lá na primeira lá, onde está lá os princípios herméticos. Os 7 princípios herméticos, ele é uma filosofia, vou colocar de um conhecimento filosófico, vou colocar dessa forma, que é atribuído para o Hermes Trismegistus, que ele era conhecido, ele era um faraó egípcio, né? E, se eu não me engano, era isso, e ele era conhecido como 3 vezes o grande. Por isso que é 3 Megistus, 3 vezes isso. O mestre. O 3 vezes grande, ele já fala aqui do arcano do número 9, que ele é o eremita. O que significa o eremita? Aquele que se bastou, aquele que se compreendeu, se construiu, se bastou. Então, ele é o 3, o 6 e o 9, certo? Então, aqui, um sistema hermético, o que ele fala? Esses 7 princípios, quem conseguir compreender esses 7 princípios dentro de si, ele vai construir o seu eremita. É isso. Dentro do cérebro, nós temos também esses princípios herméticos, tá? Porque ele também é polarizado, ele tem 2 hemisférios, e que um é aberto e o outro é fechado, porque um é criativo, lúdico, ele é caótico, tá? Porque é o hemisfério direito, que é voltado para as emoções, e para a criação, para a criatividade. E o outro é o estrutural, aquele que constrói os símbolos, que junta esses símbolos, então ele é responsável pela cognição, pela escrita, pela fala,
pela socialização, ele que estrutura. Então, um é aberto e o outro é fechado. Eles parecem opostos, mas eles juntos, eles fazem o complemento. Tá? Oi, Inês, por que você colocou aqui, você colocou na ordem aqui à esquerda, o cérebro é um sistema hermético, aí você colocou polarizado, vibracional, dual, tal. A gente está vendo que o polarizado está lá no outro canto, como quarto princípio do sistema hermético, né? Estou colocando... Pode falar. Então, você colocou fora de ordem essa parte da esquerda, ou ele segue um outro princípio no cérebro de uma forma diferente dos princípios colocados pelo Hermès lá? Não, eu só quis trazer aqui a questão dos princípios herméticos para trazer essas funções dentro do cérebro. Para mostrar que o cérebro também, ele tem uma ordem lógica, ele é hermético, ele é fechado, tá? Ele tem a sua limitação e ele tem o seu funcionamento, e ele também segue essa lógica dos 7 princípios herméticos, tá? Ele é um, como é que eu posso falar? Ele é um volume fechado. O que está dentro dele, ele consegue processar, o que está fora, ele não consegue. E ele é hermético. Ele tem um jogo de forças, ele tem a polarização, ele tem a vibração, ele também é dual. O que é incrível é que se você pega e tira uma parte dele, ele se reconstrói também. Já foi feito isso na ciência. O pessoal achou incrível, né? Como é que pode? A função do esquerdo está no direito, ou vice-versa, como foi feito, né? Então, e ele também, ele segue essa mesma lógica das polaridades, ele segue do ritmo, porque ele tem o sono, ele precisa dormir, ele tem o tempo de funcionamento, ele tem a questão do gênero, porque o hemisfério direito, ele é ligado mais ao feminino, ao psíquico, ao introvertido, o esquerdo, ele já é a polaridade masculina, tá? A causa e efeito, tudo que você dá para ele vai trazer uma resposta, causa e efeito, né? E ele é mente. Ele é puramente mental. Ele é o nosso universo, na verdade, né? E o princípio da correspondência, que eu queria falar, o que está fora está dentro. O cérebro, ele aprende por espelhamento. Então, a gente só sabe, tanto que a autoconsciência da criança, ela desenvolve a partir da percepção do pai e da mãe. Aí que ela vai falar, eu sou igual a mamãe, então eu sou uma menina. Eu sou igual ao papai, eu sou um menino. Então, a partir do espelhamento do outro é que ela vai saber quem ela é, que ela vai desenvolver, né, no catálogo dela a própria identidade, a própria personalidade. Então, o mundo... Pode falar que truncou. Desculpa, eu falei que só que esse espelhamento hoje está uma bagunça nos dias de hoje, isso confunde cada vez mais. Está bagunça lá fora. Está espelhando a bagunça lá fora. Está totalmente bagunçado isso aí dentro dela, né? A gente está vendo que o que as pessoas estão cada vez menos capazes de fazer é a conversa franca e aberta sobre as diferenças. Tudo é muito difícil, tudo é muito duro, tudo é muito proibido, tudo é muito, né? Fica se polindo demais para realidades que estão externas e gritantes, tanto dentro de você como fora de você. Então, essa falta de capacidade de diálogo, de compreensão, de colocar, não digo nem os pingos nos is, porque isso também é relativo de cada um, mas de ter uma conversa franca sobre essas coisas, está cada vez mais difícil. Então, até essa questão de julgamento, né, do que a criança vê e o que ela faz desse julgamento e ter uma resposta disso, que está tão bagunçado, é difícil se ter numa sociedade aberta a capacidade para isso. Hoje em dia está cada vez mais limitado isso. Isso sim é uma crença limitante, né? Exatamente. E essa desestrutura que está lá fora é o que está entrando dentro das nossas mentes e está criando toda essa assimetria. Então, tudo que está lá fora de confusão é toda essa confusão que está dentro da cabeça das pessoas. Só que quem está provocando isso é esse sistema, é essa zona de transição, essa zona cinzenta que a gente está atravessando, que é essa mudança de ciclo, ele está entrando num mundo virtual que ele não se corresponde com nossa realidade biológica, tá? E ele está saindo aquilo que é nosso. Então, nós estamos nos perdendo de nós. É isso que está acontecendo. Isso exatamente. É o grande problema.
Pode passar a próxima tela. Vamos acelerar, senão eu já vi que deu 1 hora aqui, né? Vamos acelerar a apresentação.